tarde a todos. Aqui, boa tarde, sejam todos bem-vindos, os presentes e aqueles que nos acompanham pela internet. Que a doce e meiga paz de Jesus já esteja envolvendo a todos nós. A Casa do Caminho oferece passes e palestras todos os dias. Nós temos aqui afixado no mural e também pelo site. Mas só para dar uma lembradinha, né? Às segundas, terças e quintas, às 20 horas, às quartas-feiras, às 14 horas, sábado, às 15 horas e no domingo, às 10 horas. Tem também, aos domingos, a evangelização infantil. Então, enquanto nós ficamos aqui no salão, ouvindo a palestra, as crianças ficam tendo contato também com as evangelizadoras, com o Evangelho de Jesus. Tendo toda a orientação e informação apropriada para a idade e justamente para que possam estar mantendo esse contato já quando pequenos com o nosso amado Mestre, Jesus, e com os ensinamentos. O atendimento fraterno ele acontece todos os dias que temos as palestras, sempre meia hora antes ou 15 minutos antes das palestras. O passe à distância, a casa recomenda que para que nós possamos receber esse passe à distância, é importante que nós tenhamos em mãos o cartão com o nome da pessoa para facilitar a nós e o atendimento. Às quartas-feiras, às 20 horas, já iniciou o curso preparatório de doutrina espírita. A inscrição, eu não sei se ainda tem vaga, não sei. Mas se alguém tiver interesse e quiser conversar no plantão, no atendimento fraterno, pode estar falando da sua vontade de iniciar o curso. Que é sempre, como o próprio nome diz, é introdutório. Que vai estar mostrando para nós o que é a doutrina espírita, o que é a doutrina, o que é que se estuda. Isso sempre é importante, uma introdução, para nós sabermos exatamente do que se trata. Na área social, a casa atende 90 famílias cadastradas, todo segundo sábado do mês. Entrega de cestas básicas, são 750 quilos de alimentos por mês. E tem também a orientação jurídica. Nós agradecemos todos aqueles que colaboram e pedimos o que é importante, as necessidades prioritárias para as cestas básicas, porque as cestas são montadas aqui. Então, nós arrecadamos, temos as doações e ali nós vamos formando as cestas. São as necessidades, arroz, óleo, feijão, açúcar, farinhas e fubá. Então, nós agradecemos muito as doações, mas continuamos pedindo. Aqui eles estão convidando a todos para conhecer e participar do nosso trabalho com moradores de rua todos os sábados, a partir das 16h30. Então, os trabalhadores se reúnem aqui na casa, começam a chegar por volta desse horário, 16h30, e todos aqueles que quiserem auxiliar na preparação dos lanches, para depois entregar, são todos bem-vindos. O Evangelho no lar, é muito importante que nós façamos o Evangelho no lar, para a nossa harmonização e para que nós possamos ficar mais tranquilos. Porque no lar, quando nós retornamos do serviço, da rua, nós trazemos toda aquela confusão, que nós vivemos o dia a dia, e nós precisamos de um lugar para justamente harmonizar tudo isso. E é no lar que isso acontece. Se todos fazem,
bom. Se não faz, nós temos como orientar no atendimento fraterno, para que todos possam estar se reunindo, lógico, em família, para justamente poder fazer esse estudo do Evangelho no lar. Então, depois desses avisos, mais uma vez nós vamos agradecendo e nós vamos fazer uma prece para iniciarmos o trabalho antes da exposição da tarde. Então vamos agradecer ao nosso Pai, agradecer a Deus, a Jesus, o nosso Mestre amado, por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome do Pai. Pedimos então a esses amigos queridos da espiritualidade maior que nos envolvam, que nos protejam. E é bom que nós tenhamos esse início tranquilo, porque é durante a palestra que nós somos tratados, para depois estarmos mais harmonizados é que nós vamos receber o passe. Então, Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade e pedimos que esteja conosco durante todo o tempo da exposição. Que assim seja, graças a Deus. E assim nós vamos envolvendo com bastante carinho o nosso companheiro Rudai, que fará a exposição da tarde. O tema é paciência? É remédio. Paciência é remédio? Seja feliz. Boa tarde a todos. E assim, né? Preparados como estamos para mais esse trabalho nessa tarde de sábado. E vamos tratar de um tema que todo mundo pensa que tem, né? Todo mundo acha que tem. E no momento mais decisivo percebemos que não é bem assim, né? Paciência é remédio, é o tema da tarde. Com certeza é para nós, todos nós, sem exceção. Principalmente para mim, né? Parece que a gente é calmo tudo, mas tem uns momentos que a gente, como diz, sai do eixo, né? O tema está no livro O Jardim da Minha Vida, capítulo 16, do José Carlos de Luca, é o autor, né, deste tema, sob a influência, com certeza, da espiritualidade maior. A paciência é um remédio que precisamos tomar diariamente, de preferência em jejum, todo dia pela manhã, mesmo que não estejamos precisando dela, ou dele, né, deste remédio. Chico Xavier, no livro Lições de Vida, de A a Z. Então, ficou claro que a paciência deveria ser ministrada para nós todos os dias em jejum, né, para que a tenhamos, ou o seu efeito ocorra ao longo do dia, né, equilibrando o nosso organismo com o nosso espírito. Tem uma historinha bastante interessante que no final eu vou adiantá-la, né, para a gente poder começar a relaxar um pouquinho, tirar as dúvidas, as inseguranças, os anseios, né? A história é muito simples e pequena, né? Essa história demonstra o valor da paciência. Um dia, o homem perguntou ao trabalho: qual o elemento mais resistente que já encontrou? E o trabalho respondeu: a pedra. A água que corria calmamente em derredor escutou a conversa e, em silêncio, descobriu um meio de pingar sobre a pedra. Em algum tempo, abriu-lhe uma grande brecha através da qual podia passar de um lado para outro. O homem anotou o acontecimento e perguntou para a água qual fora o instrumento que ela utilizara para realizar aquele prodígio. A água humilde respondeu simplesmente: foi a paciência. Como é que a água mole em pedra dura, tanto bate que até fura, né? Ou que um dia fura, né? Então a paciência é uma virtude. A paciência é uma virtude que deveríamos desenvolver, né?
A paciência se encontra entre as virtudes mais necessárias para o bem viver, pois a falta dela prejudica a nossa vida. A começar pela energia negativa e a impaciência que produz, afetando a nossa saúde. E a impaciência produz, né? Afetando a nossa saúde física e emocional, os nossos relacionamentos e o nosso equilíbrio espiritual. Então a falta da paciência causa diversos males a nós, né? Afeta a nossa saúde física e emocional, né? Os nossos relacionamentos e o equilíbrio espiritual necessário. Então, quando estamos muito ansiosos, frustrados, totalmente assim fora do nosso eixo, né? Cuidado, que está faltando a paciência, né? Chico Xavier ensina que a paciência é um remédio que precisamos tomar todo dia, né? De manhãzinha, acordamos, tomamos a dose de paciência. Alguns precisam antes, né? Antes de dormir, precisa tomar o remédio, 2 doses por dia, né? Quantos de nós precisamos tomar 2 ou mais doses? Se fosse um antibiótico, seriam, né, de 3 a 4 vezes ao dia, né? Muito bem. É como uma pessoa internada no hospital, vítima de um infarto do miocárdio. O médico recomenda que dali para adiante precisaria ser mais paciente, né? Pois esse enfermo, sendo uma pessoa bastante ansiosa e explosiva, não sobreviveria a um segundo infarto. E de fato, ele estava sendo vítima de sua impaciência, né? Então acarreta diversos males à nossa saúde. A impaciência pode levar realmente a um problema, não só do infarto, né? O próprio AVC poderia ter como consequência, né? A paciência é um santo remédio que previne nossas explosões emocionais quando nos defrontamos com as inevitáveis contrariedades da vida e quando as coisas não acontecem ao tempo que esperamos. Bom, todos nós nos enquadramos nesse parágrafo, né? Que quando estamos demasiadamente esperançosos que determinado acontecimento ocorra assim ou assado, e não acontece, ficamos não só frustrados, né? Mas ficamos impacientes. A vida nem sempre será como desejamos, como a planejamos. Ela tem uma sabedoria própria, que nos leva para onde é melhor para a nossa evolução, né? Quantas coisas realmente nós pensamos, nós planejamos, nós delineamos e ocorre o oposto, não é? Porque existe por detrás influências sempre positivas que nos conduz melhor para a nossa evolução, para o nosso progresso, nosso despertar espiritual, né? Ou corrigir pontos que ainda seja necessário. Ainda que não sejamos capazes de enxergar isso num primeiro momento. E as coisas nem sempre vão ocorrer no nosso tempo, mas no tempo em que o resultado estiver maduro para surgir. Por isso que algumas ações nossas, podemos dizer várias ações nossas, elas têm um início, há um planejamento sim, há uma ação em cima disso, com certeza, e depois decorre, né, um tempo para amadurecer as coisas, as ações implementadas, né? Pegar o exemplo do nosso irmão Leonardo aí como advogado, né? Quando você entra lá ou impetra uma ação, né, ela leva-se um tempo para que entre no sistema, né? Depois chega à mesa do juiz, ou o processo que ele vai lá fazer a análise toda, talvez convidar ou reunir as pessoas para uma audiência e decorre-se um tempo, né? No Brasil isso é super rápido, em torno de um mês já ocorre a solução, né? Há países que levam 5 ou mais anos, né? O Brasil é muito rápido para as coisas. Então, um exemplo claro, quando você está num processo, início, né, ao meio, que são as diversas tratativas, e o final, a conclusão. Em todos esses momentos, temos que pensar, temos que agir e temos que ter paciência, né? Diríamos que aquela capacidade de a gente poder entender que tudo demanda tempo, tudo tem um tempo e ele
é o que vai conduzir melhor as situações a chegaram em um resultado, né? Por isso que planejamos de um jeito, sai do outro, né? Nesse ponto, meu filho entrou com uma ação trabalhista, ele achava que ia ganhar um X de valor. Eu falei, cuidado, que não é bem assim, né? E no final era 1/3, um décimo do valor que foi, né? Então, aquela ansiedade ou aquela impaciência que ele viveu ao longo desse 2, 3 anos, só ajudou a ele ter mais problema emocional, né? Quantas coisas acontecem assim? Sempre falamos aqui dos apóstolos, de Jesus, dos apóstolos, né? E há colegas nossos que falam muito em Paulo, né? Saulo, que era o doutor da lei, depois Paulo, né? O homem humilde e simples que levou o evangelho de Jesus a muitos outros povos chamados gentis, né? Algumas criaturas pensam que quando Jesus apareceu a ele na estrada de Damasco, ou próximo à entrada da cidade de Damasco, e Paulo teve aquele insight e despertou como um homem humilde e simples, né? Transformando integralmente ou totalmente, né? E sabemos pela história que não, né? Levou-se muitos anos, apesar de trazer em si muitas virtudes, trazer em si já a maturidade, né, suficiente para ele se tornar um grande servidor de Jesus, mas demandou o tempo. Daquela entrada de Damasco à sua morte na cidade de Roma, levou-se muitos e muitos anos, né? Muito mais do que nós imaginamos e são relatados. Eu acredito que levou em torno de uns 40 anos para que aquele homem tivesse aquela serenidade, aquela maturidade, ou aquela ampliação, né, de vistas que compreendia, né, e entendia principalmente que a humildade é muito importante para todos nós, né? Mas a humildade não acontece, ninguém compra no botequim, né, ou no supermercado, não. A humildade ela é desenvolvida através de um processo que muitas vezes afronta, né, os nossos valores, principalmente materiais, né, e em consequência os espirituais ou morais, né. Assim, demanda tempo, né, em que o resultado estiver maduro para surgir. As pessoas nem sempre vão corresponder às nossas expectativas, pelo menos não o tempo todo, né? Conseguimos assim ser simpáticos, agradáveis, conseguimos satisfazer as necessidades das pessoas que nos cercam o tempo inteiro. Não há momentos que a gente contraria essas pessoas? E elas também nos contrariam? De alguma forma? Frustram alguns projetos nossos? Sim. E isso tudo é natural no ser humano, né? E se nesses momentos, como é comum nós sermos impacientes, se nós formos realmente impacientes, talvez hajam desgastes desnecessários, né? Mas acontecem, porque através desses atritos, desses conflitos, nós conhecemos a nós e conhecemos ao nosso semelhante, né? Então, as pessoas nem sempre vão corresponder às nossas expectativas, pelo menos não o tempo todo. Inevitáveis, portanto, algumas doses de frustrações em nossa vida. Dizem também que as frustrações são importantes para nós. As frustrações, as contrariedades, os nãos que nós ouvimos são importantes para nós. Porque são eles, ou esses agentes, que fazem com que a gente amadureça, né? Aprenda a desenvolver a paciência, né? Quantas coisas idealizamos, ou esperamos, ou planejamos, e elas não ocorreram, frustrando os nossos objetivos. Talvez algum pensou em ter um carro importante, um carro zero, um carro importado, e assim, e ao adquirir o financiamento, né, para tal, deu uma entrada, adquiriu um financiamento, né, adquiriu o veículo e percebeu que, né, a dívida ela era talvez muito grande e não conseguiu arcar, frustrando o plano de ter, né, um veículo quitado, ou a residência, né, o imóvel no caso. Conquistas afetivas, né? Quantas conquistas afetivas as criaturas idealizam como ideal e
conforme vai convivendo com as pessoas, percebendo que os caráteres são diferentes, personalidades opostas, e em vez de conviver de uma forma harmoniosa, equilibrada, partem muitas vezes para o homicídio, né? E outras situações que talvez até desconhecemos, né? Muito bem. Mas a frustração, ela é importante, sim, como agente que nos tira do nosso ridículo, né? Muito bom. Eu já passei muitas frustrações na minha vida, né? Mas foram importantes porque talvez a condição que eu tenho hoje de entender e resolver as coisas, de talvez auxiliar no meu semelhante, me dá um certo equilíbrio, né? Talvez não tivesse esse equilíbrio se eu não tivesse passado por essas frustrações, né? Assim, continuando, né? O amadurecimento de um fruto, né? Vamos lá. A vida tem o seu próprio tempo, o seu próprio ritmo. E as pessoas têm a sua própria cadência e as suas próprias oscilações. Não temos como antecipar o amadurecimento de um fruto, é óbvio, né? Ele tem o seu próprio ciclo e a paciência nos ajuda a compreender e respeitar os ritmos de vida, bem como o momento evolutivo de cada um de nós. Cada um tem um tempo, né? Cada um de nós tem uma característica. Uns são mais rápidos, outros mais lentos. Uns compreendem melhor, assimila melhor, tem um insight melhor das coisas. Outros têm mais dificuldade. Precisa repetir, né? Ler, estudar, repensar, refletir para compreender, né? Outros, devido à natureza, elas são mais tranquilas, serenas, né? Pelo processo evolutivo, já traz uma bagagem espiritual, são mais compreensivas, tolerantes, são criaturas que estão de bem com a vida. Há criaturas o oposto disso, criaturas, né, nervosas, criaturas extremamente violentas, invejosas, maledicentes, ciumentas, inseguras, enfim. Somos nós, vivendo na Terra, cada um do seu jeito, cada um no seu estado ou estágio evolutivo, né? E a vida, sábia como ela vai fazendo o seu trabalho, né? E o tempo vai passando e a gente vai aprendendo, vai adquirindo a doses ínfimas, né? Um pouquinho aqui de serenidade, um pouquinho lá de paciência. Já sabemos que o resultado não será esse, por mais que o filho queira, o parente exija, a gente sabe que o resultado, por experiência, por conhecer a vida, por talvez analisar num lance de vista, pela experiência, que algumas atitudes trarão mais dor e sofrimento posteriormente, né, do que a sensação de satisfação naquele momento, né? Então a paciência trabalhada, conquistada, vai fazendo com que a gente veja o mundo sob um prisma completamente diferente do que vemos quando somos criaturas mais imaturas, né? Então, viver impacientemente leva a desgastes constantes que arrasam as forças de nosso jardim, né? Viver impacientemente leva a desgastes constantes. Óbvio, né? Imagina você o dia inteiro, 24 horas, nervoso, agitado, o coração num ritmo acelerado, porque estamos ansiosos, impacientes. Quantas criaturas parece que estão ali no estado que está com algum problema de hipertensão, porque o coração está lá, acelera, né? Porque ela está ansiosa, ela está impaciente, ela quer que as coisas aconteçam conforme ela planejou. E são tão ansiosas que fazem diversas coisas ao mesmo tempo para que as suas energias compensem aquele estado de ansiedade, né? E às vezes nós estamos assim, nós às vezes levantamos com as baterias completamente carregadas e queremos que as coisas sejam rápidas, né? Assim, é preciso reconhecer que nem tudo está em nossas mãos. Veja bem, aí é um ponto muitíssimo importante, né? Principalmente os homens autoritários, né? Principalmente as criaturas que são mandonas, né? É preciso reconhecer que nem tudo está em nossas mãos, que não somos Deus e não somos capazes de exercer o controle sobre as pessoas e coisas. É o famoso controle sobre tudo e todos, né? É como se fôssemos um presidente ou um governante autoritário,
né? Déspota, né? Autoritário, né? E o controle é 24 horas, para que tudo saia a contento, né? Então, temos que relaxar. Temos que ser criaturas que olhem o nosso semelhante como irmãs, né? Irmãos que somos em Jesus e como os filhos de Deus que somos. Dessa forma, vamos perder a mania de querer controlar a vida dos outros. Vamos trabalhar e controlar a nossa, que já é difícil controlar a nossa vida. Imagina controlar a vida de todos, né? É óbvio, como pais, como criatura, se tendo outras criaturas sob nossa tutela ou sobre a nossa orientação, devemos sim orientar, né? Encaminhar, direcionar, mas não, né? Celular na mão, né? No outro chicote e o controle direto de tudo, de todos, né? Calma, né? Quando nós queremos exercer o controle de tudo, de todos, vivemos uma vida completamente ansiosa e somos muito impacientes, né? E aí as novelas, né? Todo mundo assiste novela, né? Pelo menos as mulheres e alguns homens, né? As novelas mostram claramente que nível chega a impaciência, né? E a que nível chega as criaturas que controlam a vida dos outros, né? E tem duas aí atualmente passando que mostra claramente isso aí, né? É preciso reconhecer que nem tudo está em nossas mãos, que não somos Deus e não somos capazes de exercer o controle sobre as pessoas e coisas. Sequer temos conhecimento suficiente para aferir ou medir com segurança o tempo em que os fatos devem acontecer e se devem acontecer, né? É de uma tal forma o nosso controle sobre as pessoas, devido à nossa impaciência, que até cronometramos o tempo que as coisas devem ocorrer, né? E o tempo que devemos ser atendidos, quantos segundos, minutos que tal ou tal pessoa deverá responder ao meu WhatsApp, né? À minha mensagem, ao meu telefonema, ao meu e-mail, né? A minha ordem dada, e assim por diante, né? Não somos onipotentes, nem oniscientes. Admitir isso ajudará muito a administrar a nossa ansiedade e frustração. Não somos Deus, Deus que tem onisciência e onipresença. Os espíritos superiores, por estar um grau muito acima de nós, extremamente desmaterializados, eles têm essa capacidade de ser, num certo grau, oniscientes e onipresentes, né? E aí eles, devido à nossa impaciência, devido à nossa forma de agir, eles já sabem o resultado das nossas ações, né? E assim, quando nós queremos assumir o papel de Deus, controlando a tudo e a todos, ficamos no estado ansioso e a frustração vem mesmo, né? E elas são causas básicas da impaciência, né? Toda vez que somos ansiosos e frustrados, com certeza somos impacientes. As três coisas andam juntas, né? E aqui tem Jesus, né, mais uma vez, a socorrer-nos, para dar-nos a ideia, para dar-nos a compreensão das coisas, né? Ele diz assim, de Lucas, Jesus nos auxilia a compreender isso, ou seja, ansiedade e frustração, que são as causas básicas da impaciência, né? Ao dizer que o reino de Deus é como um homem que joga a semente na terra. Aparece primeiro a planta, depois a espiga, e mais tarde os grãos que enchem a espiga. Não é isso? Na terra jogamos as sementes, né? As sementes de milho, a terra está açucada e preparada para isso. Depois regamos e cuidamos, e vem com o tempo as brotas, o crescimento, nascem as espigas, seus cabelinhos, né, bonitinhos, parece uma mocinha loura, né? E a espiga enche de grãozinhos e dá e produz, né? Quando as espigas estão maduras, aí vem o tempo da colheita. Materialmente, quanto tempo levou, né, para que o milho surgisse, né, e estivesse em condições de colheita, né? Quantas coisas na nossa vida demanda tempo e devemos aguardar esse tempo, né? Devemos saber que não vamos colher de imediato. Principalmente a nossa evolução espiritual, ela não ocorrerá de imediato. Ela é decorrente de todas as ações que temos
como encarnados na Terra, em uma existência, 2, 3, ou quantas existências são necessárias para que esse trabalho de amadurecimento espiritual ocorra, né? Paramos para pensar nisso? Não, né? Quantas coisas, né, que deveríamos saber esperar mais e não sabemos. O quanto exigimos de nosso semelhante em questão de amadurecimento e crescimento espiritual, né, sendo que ainda não está no tempo, né? Não chegou esse momento. Quantos julgamentos fazemos diariamente, principalmente no momento atual que o Brasil está vivendo, né? Nos diversos cenários que nós temos aí, e não medimos que muitos de nossos irmãos encarnados na atualidade são espíritos ainda imperfeitos, como somos, e que eles estão agindo diariamente, e as suas ações, como as nossas ações, têm reflexos, trazem efeitos. Esses efeitos, a maioria está experimentando. Os efeitos maiores são decorrentes ainda da nossa imperfeição, traduzida no egoísmo que temos, nos diversos campos onde deveríamos ser mais altruístas, mais fraternos, e não somos. Não é? Constantemente, como está no exemplo colocado, nós semeamos e colhemos. Só que a qualidade do fruto é aquele que nós plantamos. Quando plantamos uma boa semente, né, sabemos que vamos colher, né, e ter uma árvore boa que dará bons frutos. Quando projetamos um solo, uma semente de qualidade ruim, ela produzirá, mas talvez a qualidade do fruto não será a mesma que esperamos. Por isso que Jesus fala, pode, em cima disso, uma árvore boa dar mau fruto? Uma árvore má dá bom fruto? O homem, né, dá aquilo que ele tem. A exemplo da árvore boa, se o homem tem um bom coração, desenvolveu aí virtudes, os seus frutos sempre serão bons, doces, né? Mas se o homem não desenvolver virtudes, as suas obras serão quais? Na mesma qualidade do que ele tem para doar. Porque ele não cresceu, ele não desenvolveu espiritualmente. Ele não entendeu que o amor a Deus, o amor ao próximo, né, o trabalho, o serviço ao semelhante, demanda muito mais renúncia da nossa parte do que qualquer outra ação. Né? Pense bem, pode uma árvore boa dar mau fruto e uma árvore má dar bom fruto? Quais são os frutos que nós temos em nós? Quais são as virtudes que já temos? As boas virtudes que temos produzirão bons frutos. E provavelmente suplantarão ainda as virtudes que não temos. Ou as energias que temos, ou as forças que temos, que elas não são direcionadas para as boas coisas, para um bom serviço, né? Por isso que diz o apóstolo Tiago, diz, a fé sem obras é morta. Né? Ou seja, a fé, aquela confiança em Deus, aquele amor ao semelhante, encontrando no homem já bons frutos, ela produz boas obras. Né? E maiores porque tem mais confiança, acima de tudo, em Deus. E confiança no homem, que sabe o quanto cada um pode doar em benefício do seu semelhante. Podemos esperar dos nossos irmãos encarcerados uma ação diferente da que eles tenham? Como bons homens, né? Criaturas que realmente são trabalhadoras, que podemos confiar plenamente? Infelizmente não. Não significa que todos que estejam lá são assim. Pode ser consequência de erros, né? Dos mais diversos, mas uma coisa sabemos. Para sermos criaturas boas, precisamos trabalhar. Se nós não trabalharmos, não acontece a mudança de direcionamento das nossas energias. Né? A questão está em nós. O direcionamento dessas energias está em nós. Não está fora de nós. André Luiz, no livro Libertação, ele comenta logo no início, alguma coisa semelhante a isso.
As nossas energias é semelhante, por exemplo, a um rio que corre num determinado trecho, mas ele não tem controle das suas águas. Esse rio caudaloso, esse rio volumoso, ele avança para frente. Chega o homem, constrói a barragem, canaliza esse rio, constrói a barragem e direciona as suas energias para as turbinas que geram energia elétrica. O benefício da energia elétrica todos nós conhecemos. Aquele mesmo potencial de energia ou força daquele rio deixando à deriva, perde-se. O mesmo magnetizador, o mesmo obsessor, o espírito magnetizador, o obsessor, que dirige a sua vontade para produzir energia negativa e deprimente para prejudicar o doente, ele mesmo, tocado em seu coração, pelo amor, ele direciona a mesma energia para o bem. E ele cura da mesma forma. Perceba como tudo é questão de direção? A mesma energia que canalizamos para a impaciência, se a canalizássemos para a paciência, renderia muito mais frutos. Não é? Tudo é questão de direção. Percebam? Entre a plantação e a colheita, demanda-se tempo, né? Que precisa ser respeitado a fim de que o nosso jardim não seja afetado pela erva daninha da impaciência. Né? A impaciência ela é uma erva daninha perigosa, aliada então ao egoísmo. Imagina uma criatura egoísta e impaciente. Uma criatura egoísta, impaciente e frustrada. Né? E vamos somando aí as emoções, os sentimentos negativos, né? O momento que nós estamos vivendo e vamos viver a partir de amanhã, com o resultado talvez ou posteriormente. Nós temos que entender o quê? Todos nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai. Os nossos objetivos, por mais díspares, individuais, egoístas que sejam, devem convergir para a harmonia, para o equilíbrio, né? Para que haja prosperidade para todos. Quando nós defendemos tal ou tal partido, no sentido de achar que somos melhores ou não que outros, nós podemos incorrer em erros que as gerações futuras se arrependerão. Então é preciso ter, primeiramente, amor no coração para com o semelhante. Respeitar, né, as decisões de cada um. E todos, dentro da capacidade de raciocínio e escolha, optar por uma criatura que melhor esteja condizente com a vontade divina. Né? Apesar de que Deus nos deu o livre-arbítrio, né, para aplicarmos. Porém, precisamos ter cuidado que muitas das nossas decisões podem refletir em situações de total descontrole e desequilíbrio para a nação, para o país, trazendo consequências maiores a todos nós. Né? Vamos deixar de lado o egoísmo, vamos pensar de uma forma altruísta, vamos pensar de uma forma solidária, vamos pensar que, com o conhecimento que nós temos espírita, nós queremos um mundo material melhor, mas é preciso que espiritualmente projetemos bons pensamentos, bons sentimentos, para que as mentes que vão nos representar despertem, né, para o amor ao próximo. Né? Despertem para trabalhar em benefício do semelhante. A exemplo de Jesus que disse, né? Ele veio para servir e não para ser servido. Né? Todos nós estamos aqui para servir. Servir uma causa maior a benefício de todos. Guardando em nosso coração a prudência, a serenidade, tendo em nós a tranquilidade, e convergindo a força da impaciência para a paciência, o tempo fará a sua parte. E com certeza fará para coisas boas e felizes, e já esperamos um mundo melhor, queremos um mundo melhor, um mundo feliz. Para ter um mundo feliz e melhor, precisamos agir de uma forma positiva, de uma forma confiante em Deus, acima de tudo. Né? E que Ele nos abençoe hoje, agora e sempre. Obrigado a todos pela atenção e pela paciência. Né? Muito bom. Você falando
o tema, paciência é remédio. E, como você falou no início, vamos refletir, vamos pensar, porque é uma coisa para todos nós. Eu não tenho paciência. E não tenho nenhuma virtude que você estava falando. Eu falei, não tenho. Tá difícil, vou ter que trabalhar bastante para conseguir alguma coisa. Porque a virtude, como é colocada, eu não tenho ainda, não. Tenho que camelar. Alguém tem alguma pergunta? Alguma colocação? Merci. O quê? A paciência. É ótimo. Muito bom. Eu vinha pensando, Hildai, você tocou um assunto muito interessante, né? A paciência. Será que existe paciência sem fé? Fé em Deus, em fé nos nossos potenciais? E aproveitando que eu estou com o microfone na mão, fazendo uma colocação que você falou, eu refleti, eu não tenho, né? É engraçado que a gente fala assim muito, né, de temos que ter paciência, temos que ter humildade, mas qual o caminho para alcançar isso, né? Será que nós, para desenvolvermos a paciência, quando conversamos com uma pessoa e a pessoa fala demais, é prolixa, a gente esperar até ele cansar de falar? Ou se não, a paciência de quando nós falamos mal da política e erramos, será que a paciência da próxima vez eu acerto e eu vou tentar? E a paciência sem vigilância, então? Porra, você fez sem fé e sem vigilância. Você fez pergunta para todo mundo aí. Você fez pergunta por todos, né? Mas é excelente. Agora há pouquinho eu falei, a fé sem obras é morta, uma citação de Tiago, né? A fé sem obra é morta, ou seja, sem paciência você não constrói nada, né? Por exemplo, Pedro era no Evangelho colocado como um homem assim, muito enérgico, né? Eu acredito que Pedro era um homem bastante impaciente. Outros apóstolos realmente tinham um grau de impaciência grande. Eles queriam que as coisas acontecessem para ontem, né? Mas tudo é exercício, né? Tudo é desenvolvimento. Imagine que nós não estamos habituados a caminhar e, consequentemente, a correr um determinado número de quilômetros. Se não iniciarmos um passo de cada vez, um exercício de cada vez, depois aumentando a velocidade, esse tempo que demanda para acontecer isso, veja bem, todos os instantes temos ações, né? Nós começamos a andar devagar, depois mais rápido, já conseguimos a correr, tudo são ações. E o tempo que decorreu isso aí demandou de nós, exigiu de nós um certo estado de paciência, né? E fomos desenvolvendo, né, gradativamente. Como toda virtude, ela é desenvolvida, não tem como ser diferente. Um homem talvez bastante nervoso, ou ele colérico, né? Ele vai, com o tempo, ele vai controlando as suas energias, porque ele percebe que os retornos que ele tem, mais problemas lhe causaram do que solução. Mais conflitos lhe retornou do que, né, coisas tranquilas. O tempo vai desenvolvendo isso em nós. E não pode ser diferente, né? Quando vemos uma criatura, parece que está tudo à sua volta desmoronando e ele está lá tranquilo e reconstrói. É porque ele aprendeu, ele desenvolveu isso, né? Não nasceu sem isso. Eu me pego, às vezes, num estado de impaciência muito grande, em certos momentos, de ansiedade, paciência. Aí eu lembro. Aí você tem que fazer um exercício próprio de respiração, de controle, né? Aguarda, tanto para o bem quanto para o mal, a vida vai nos dar uma resposta. Qualquer situação, a vida vai nos dar uma resposta. E essa resposta, dependendo da nossa maturidade, vamos enfrentar assim ou assado. Enfrentar de uma forma serena ou vamos enfrentar de uma forma, né, colérica. A gente cita os apóstolos porque está muito distante de nós e a gente pensamos que todos eles, pensávamos que todos eles fossem um exemplo de virtudes. Não, todos eles desenvolveram. Eram homens ou espíritos encarnados que tinham grandes potenciais, mas precisava, ao contato de um magnetismo superior, eles desenvolveram virtudes que estavam dormidas,
latentes neles ou esquecidas neles, né? Por isso que o tempo fez a sua parte, como nós também, né? Você citou que não tem paciência nenhuma, mas todos nós temos algum grau de paciência. Eu digo que, veja bem, os homens, conforme a estatística, os homens morrem primeiro que as mulheres. Em tese, os homens são mais impacientes que as mulheres. Os homens são mais, em muitos pontos, muito mais ativos que as mulheres. Por isso que eles partem primeiro a vida e retornam à vida espiritual. E eu vejo, às vezes, na rua, eu me pego assim num estado de impaciência. Você está com pressa para chegar ao trabalho e parece que as mulheres não andam, estão paradas. E a gente desvia, né? Assim vai, né? Então é um estado de impaciência nosso que nós devemos aprender a controlar para que o nosso coração, o nosso organismo agradeça por estarmos com o coração batendo ritmado, né? A nossa circulação tranquila, fluindo normalmente, né? Conseguimos ter capacidade para enxergar e ouvir as coisas à nossa volta. Mas, Leonardo, tudo é exercício, não tem como ser diferente. Quantas vezes ouvimos dizer, paciência, não foi dessa vez, mas... Né? Prometo melhorar. Próxima vez vai melhorar. Quando eu consulto lá o sorteio da nota paulista, vem aquela mensagem, ainda não foi dessa vez. Temos que ter paciência, né? A conquista de virtudes espirituais demanda, primeiramente, renúncia a nós, esquecimento de nós mesmos, para que a felicidade do nosso semelhante possa estar em primeiro plano, não é? E esse esquecimento, essa renúncia, só é possível quando a gente começa a compreender que todos nós somos importantes. Como filhos de Deus, todos nós somos importantes. Mas cada um tem o seu tempo. Quando nós começarmos a compreender que cada um tem o seu tempo, com certeza, primeiro, nós não vamos nos frustrar. Vamos diminuir o nosso autoritarismo e vamos conseguir, né, auxiliar mais, né, servir mais. Porque sem essa compreensão, não podemos transformar o mundo da noite para o dia. Não podemos transformar o Brasil em país que já tem 3 ou 1000 mais anos, né? O Brasil tem 500 e poucos anos, talvez, né? Então, tudo demanda tempo, o respeito, o amor ao próximo, acima de tudo, e o exercício diário. A cada dia, como diz Jesus, basta os seus cuidados, né? Quer exemplo maior de paciência? A cada dia basta os seus cuidados, né? Não é? Verdade. Você falando agora de Jesus, e às vezes a gente esquece, mas nós tivemos e temos até hoje, pelo menos 12 discípulos, eram? Eram 12. 12 noções de exercício, de paciência, porque nós vamos ouvindo as histórias, aquela quando Jesus estava passando pela uma multidão, certo. Os discípulos ou apóstolos ao seu lado, e de repente Jesus fala, quem tocou no meu manto? Aí diz que Divaldo fala, né? Que o Pedro fala assim, não fala dessa maneira, fala sério. Com tanta gente aqui, como é que nós vamos saber quem foi que tocou no seu manto? É Divaldo falando, né? Deve ter sido muito engraçado. Mas Jesus não se abalou. Ele só falou que alguém tinha tirado um tanto de energia dele. E aí é a própria mulher hemorroíça que falou, fui eu, Senhor. Porque ela teve tanto desespero para poder encontrá-lo, porque ela tinha hemorragia constante, e ela não conseguia nunca encontrá-lo. Até que naquele momento ela não o encontrou, ela simplesmente pegou no seu manto, tipo, se eu não consigo falar com Jesus, eu pelo menos pego no manto dele. E foi o que ele disse para ela, foi a tua fé que te curou. Não foi o toque. Não. Mas o que ele falava para Pedro? Porque deve ser verdade a história que contam de Judas, que ele queria logo que aquele reino fosse um reino de justiça, fosse um reino melhor, que ele achava que o Filho de Deus estaria trazendo. Então ele vendeu Jesus, que era para que ele próprio modificasse e fizesse a coisa rápida. Só que a coisa não acontece assim. Demanda tempo. Outra
a parte, porque eles julgavam muito, como você comentou. Nós julgamos durante o dia, nós fazemos diversos julgamentos. E Jesus sempre dizia para que eles não julgassem, para que eles tivessem mais paciência, mais humildade. E naquela parte, acho que foi no dia que Jesus Foi preso? Foi crucificado, ou ia ser crucificado, que ele estava num lugar orando. Foi na quinta-feira da paixão. Isso. E aí o que acontece? Pedro, acho que Desembaiou a espada. desembainhou a espada, e aí Jesus falou para ele: Antes da prisão, né? embainha a tua espada, porque com a Espada fere. com a espada será ferido. E qual dos apóstolos que mais demonstrou paciência, humildade e sabedoria? Foi Pedro. Pedro, no embate entre Paulo de Tarso e um dos apóstolos que era ferrenho seguidor dos judeus a respeito da circuncisão, Paulo achava que não tinha que fazer. E o Tiago fala, não, tem que fazer a circuncisão. Pedro foi lá como mediador para que os dois se entendessem, sim. E que fosse feito o melhor. Se o melhor para que os judeus ficassem tranquilos era fazer a circuncisão, então que fosse feita. Por que essa coisa? Não pode fazer. Então, olha só, um que era impaciente, com o tempo, com o passar do tempo, tornou-se a pedra fundamental. A pedra fundamental. Então, realmente, é o exercício. A transformação, né? De um homem talvez colérico, né, a um homem bastante paciente, né? O mesmo Paulo. Sim, igualmente. Ele ficou 3 anos no deserto. E depois que ele começou a pregar, aí é que ele foi modificando. Levou muitos anos para mudar, né? Mas é o tempo. Depende de cada um. Lógico. Alguma colocação? Alguma pergunta? Então tá. Então nós agradecemos. Ok, obrigado a todos mais uma vez e cultivem a paciência, né? Muito bom, para todos nós, sem exceção, né? Que Jesus esteja conosco hoje e sempre. Bom, meus irmãos, depois desses momentos que nós conversamos, né, dessa troca de informações, depois de muito recebermos, é chegado então o momento de retribuirmos, de doarmos. Então, faço o convite a todos para fecharmos os nossos olhos do plano físico, para nos concentrarmos e vamos buscar a imagem do Mestre Jesus, que é o exemplo maior de paciência. Vamos unindo os nossos pensamentos e vamos desejar sentimentos de amor, de paz, de reconforto, e que esses sentimentos, essas energias possam ser encaminhadas até os companheiros de espiritualidade, que irão distribuí-la onde for necessário. Vamos vibrar muita paz, muito amor para aqueles que se encontram nos hospitais, nos leitos de dor, para que recebam o bálsamo do remédio curador, por todos aqueles que clamam por justiça, para que recebam, conforme o seu merecimento e a necessidade, a justiça clamada. Por todos os lares, Senhor, para que reine a paz, a harmonia, para que os núcleos familiares, Senhor, sejam reforçados. Por todos aqueles que têm o poder de decisão, que governam, que eles tomem as melhores decisões visando o benefício maior, Pai. Por todos que trabalham na seara bendita, Senhor, levando Tua palavra, levando a Tua esperança aos necessitados, Pai, para que sejam fortalecidos e se tornem, Senhor, cada vez mais os sinaleiros na noite escura, iluminando o caminho daqueles que estão procurando, Pai. Por esse nosso país maravilhoso, que é o Brasil, Senhor, que está sendo chacoalhado, passando por grandes transformações, muitas vezes a falta de paciência do homem leva a tomar decisões que vão refletir na frente, causando talvez mais sofrimento.
para que ele seja envolvido com muito carinho, Senhor. E possamos, através dos bons exemplos, modificarmos e auxiliarmos a todos na busca do amor, da compreensão e da caridade, Senhor. Obrigado, Senhor, que assim seja. Graças a Deus. E agradecidos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre querido, Deus compreende a espiritualidade, por essa oportunidade bendita que nos foi oferecida nesta tarde, humildemente pedimos permissão para encerrarmos a primeira parte dos nossos trabalhos, pedindo que permaneça conosco por toda a nossa semana, Senhor, nos iluminando, nos orientando, nos esclarecendo e nos fortalecendo. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos passar agora a segunda parte dos nossos trabalhos, que é a aplicação dos passes, tá bom? Aqueles que vão receber o primeiro passe são os passes magnéticos, são os portadores de cartão, e depois os passes espirituais. Todos irão receber o passe. Tá? É só aguardar a orientação, que serão encaminhados, e após, então, firmes e confiantes, retornaremos às nossas tarefas. Né? Uma boa tarde a todos, que Deus nos abençoe e nos acompanhe toda semana. Aos companheiros da internet que nos acompanharam firmes aí, um beijo no coração e até a semana que vem, se Deus quiser. Muito obrigado.